Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui contar uma história para vocês. Já que nós não estamos juntos lá na escola, vamos ouvir a história aqui. Afinal, amanhã é domingo de Páscoa, né? Nós sabemos que a Páscoa tem um outro significado que vai muito além de ovos de Páscoa ou de coelho. Mas eu quero contar para você hoje a história do Pedro, o coelho. E quem escreveu essa história é a Beatrix Porter. Era uma vez 4 coelhinhos que viviam com sua mãe. Eles se chamavam Flox, Flux, Rabo de Algodão e Pedro. Eles viviam na sua casa que ficava embaixo de uma enorme figueira, bem no meio de um banco de areia. Eles adoravam viver lá com a mamãe. Um dia, a mamãe levantou, chamou seus filhinhos e disse a eles: Olha, eu preciso dar uma saída, mas vou deixar já avisado para vocês. Vocês podem sair, podem passear, podem ir andar pelos campos, podem ir na beira da estrada, mas não entrem, atenção, não entrem na horta do Senhor Severino. Sabe por quê? Porque o seu pai uma vez foi se aventurar lá na horta do Senhor Severino e acabou virando recheio de torta. Então olha lá, crianças, podem passear, mas cuidado, sem fazer futrilicas. E a mamãe saiu, pegou sua bolsa e foi até a padaria. Ela precisava comprar pão preto e mais algumas coisinhas gostosas, até ovinhos de chocolate. Passando isso, a mamãe foi lá passear, foi lá para a padaria fazer as coisas que ela tinha que fazer e o Pedro Coelho e os seus irmãos partiram em busca de aventura. Imaginem só, Flox, Flux e Rabo de Algodão foram para onde a mamãe gostava que eles fossem catar amoras, correr nos campos, mas o Pedro, aquele danadinho, sabe onde é que ele foi? Isso mesmo, ele foi xeretar a horta do seu Severino. Passou todo espremidinho por debaixo do portão até que conseguiu entrar. O danadinho foi direto pro canteiro do alface. Comeu muito alface. De lá, ele foi pro canteiro da vagem. Comeu muita vagem. E depois foi lá pro canteiro dos rabanetes. Comeu, até que começou a sentir um mal-estar e resolveu procurar o canteiro da salsa, porque lá na salsa é onde ele ia comer e o seu estômago ia ficar melhorzinho. Mas o que o Pedro não esperava era que quando ele chegasse lá no canteiro da salsa, ele ia dar de topa com o seu Severino. Isso mesmo, ele deu de topa com o seu Severino. O seu Severino, quando viu aquele coelhinho danado, começou a perseguir e o Pedro começou a correr, que nem o doido do seu Severino, correndo atrás do Pedro. O Pedro perdeu um parzinho de sapatos bem no meio da hortinha de batatas. E sabe onde ele foi perder o outro? Perdeu o outro pezinho do seu sapato bem no meio do canteiro dos repolhos. Mas Pedro correu tanto que, olha, ele foi parar lá na casa de ferramentas do seu Severino. Pedro entrou desesperado na casinha de ferramentas do seu Severino e logo lá de longe, bem de longinho, ele já avistou um regador. Sem pensar duas vezes, Pedro pulou dentro do regador para se esconder. E seria um ótimo esconderijo se lá não estivesse cheio de água. Pedro teve que ficar lá, ficou quietinho dentro do regador de águas lá. O seu Severino entrou,
calmamente, silenciosamente, e começou a erguer as coisas. Foi procurando Pedro, ergueu a caixa de ferramentas, ergueu os vasos de flor e continuou procurando. Mas o Pedro, que já estava lá há algum tempinho, com muito frio de estar dentro daquela água, não conseguiu aguentar. Deu um baita atchim! E logo seu Severino descobriu onde o danado estava. Imagina a correria novamente. Pedro deu um pulo correndo de dentro do regador, saiu correndo. O seu Severino foi derrubando tudo que via pela frente, tentando pisotear o coelho, até que o Pedro conseguiu passar por debaixo da janela, um pedacinho de janela pequenininho que estava aberto. Quando ele passou pela janela, ele tchum, caiu pro lado de fora da casinha de ferramentas. O seu Severino disse assim: eu não vou atrás dele, porque como eu vou passar por baixo dessa janelinha? Então, o seu Severino saiu tranquilamente e foi lá pro seu canteiro continuar o seu serviço. Ele desistiu de pegar o Pedro, afinal de contas, ele já tinha uma certa idade, né? Então, Pedro ficou pensando no que a sua mãe disse a ele. Ele lembrou das palavras da sua mãe, quando disse que o seu pai se meteu em encrenca quando foi na horta do seu Severino. Mas o Pedro já não sabia nem como voltar para casa. Ele não lembrava onde ficava o portão para poder atravessar o bosque e chegar na sua casa. Então, Pedro começou a pular. Foi pulando devagarinho pelas hortinhas, foi andando aqui, andando ali, não sabia mais nem o que fazer. Foi quando, de repente, lá de longe, o Pedro avistou o seu Severino no quintal de cebolas. Lá no canteirinho das cebolas. E aí, Pedro olhou por baixo da perna do seu Severino e viu que logo depois dele estava o portão que era a saída para o Pedro voltar para casa. Pedro tomou coragem, respirou fundo e resolveu partir em disparada. Ele saiu correndo e no meio do caminho, sabe o que aconteceu? O seu casaco ficou enroscado na rede de verduras do quintal. E ele largou o casaco dele para trás e fugiu por meio das pernas do seu Severino. O seu Severino só viu que ele passou muito rápido, mas não dava nem tempo dele ir atrás. Pedro, então, só parou de correr quando ele percebeu que já havia chegado no banco de areias da sua casa. Pedro ficou tão aliviado que ele deitou no banco de areias para conseguir repor o seu fôlego. A mamãe do Pedro estava cozinhando e lá de dentro de casa ela viu o Pedro lá chegando, quietinhos lá e deitadinho no banco de areia. A mamãe do Pedro logo pensou: mas o que será que esse coelhinho andou fazendo? Já é a segunda vez que ele perde os seus sapatos e o seu casaco. Eita, menino, levado esse meu filho. Pedro ficou lá descansando, mas sabe o que aconteceu? Nesse dia, o Pedro não passou muito bem, não. Ele se sentiu muito mal. A mamãe dele fez um chazinho de camomila e levou para ele se deitar e dormir. Enquanto isso, a Flux e Rabinho de Algodão puderam se deliciar com uma torta de amora no jantar. Isso é o que acontece quando algum coelhinho curioso demais resolve desobedecer a mamãe e se aventurar por aí. E você, já se aventurou por aí? Feliz Páscoa!